Pois é, deu a parada, eu tô voltando. Depois eu faço o upload dos dois. Dos dois, né? Mas aqui eu vou colocar como dia 61 mesmo para todo mundo. Para as duas, né? Sim. O corpo humano se aprimora com a movimentação. Ele tá falando que assim, não importa se você é uma criança ou um adulto ou um velhinho de 80 anos. Isso é irrelevante. A natureza do nosso corpo é a mesma. É que a partir do momento que você se exercita e que você, tanto a mente quanto o corpo, e corpo é mente, né? Não existe corpo sem mente, não existe mente sem corpo. Não são duas coisas separadas, são coisas. Como se diz? Uma coisa é a continuação da outra, né? Então, pois sim. Ele dizendo que assim, essa limitação da idade é uma coisa muito meio que é um preconceito, né? São pensamentos enraizados do passado que cientificamente se prova que é lógico que uma pessoa com menor idade ela vai ter um corpo mais forte, né? Um corpo mais jovem é necessariamente, em sua esmagadora maioria das vezes, um corpo mais forte. Mas assim, se um jovem não praticar atividade física e um velho de 70 anos praticar, o que acontece é que esse velho vai ter uma performance maior do que o novo, né? Então, o nosso corpo, ele tem muito a ver em como você está utilizando, né? Qual o uso que você faz dele, né? Não adianta você ter um corpo jovem se você não o exercita. Aí eu vou pegar aqui o gelo, né? Tem que pegar o gelo pra colocar tô colocando gelo no joelho, porque eu tô com problema no joelho. Então, como eu tô gravando só pra mim, eu vou me dar esse luxo de buscar as coisas e pegar e tudo mais. Não é nada não é pra ninguém, né? Esse negócio só pra eu olhar depois. Pois sim, vamos pra cá. Aí ele fala sobre a prisão agora, né? O trabalho que ele fez no Carandiru e o quanto isso mudou a cabeça dele, né? Você conviver com pessoas que são consideradas a escória da sociedade e são colocadas engaioladas, né? Dentro de cubículos, né? Em lugares onde uma cela de 6 metros quadrados, 6 metros de comprimento, com 10 pessoas, né? Então, é um negócio subhumano. Aí ele fala que quando ele sai daquela cela, daquela prisão lá, né? Fazendo o trabalho dele, lógico, né? Ele vê o quanto ele, ele prova um pouco do que há de pior na nossa sociedade, né? Que é como a gente convive com as pessoas que não se encaixam no sistema. A gente prende elas. Eu tô só falando sobre como é. Eu infelizmente não tenho uma solução para isso. Né? E assim, se fosse fácil, já teria sido inventado, né? Proposto uma forma dessas da prisão ser abolida, mas assim, apesar dos pesares, é o meio mais eficaz, né? Até agora que a gente conseguiu. Apesar de ter. Enfim, essa conversa vai durar muito, então vou ficar por aqui. Aí ele fala que quando ele sai daquele ambiente e ele vai correr no parque, então é como se ele prova a real liberdade, né? A gente pode. A sensação de como ele
como é maravilhoso ter a liberdade. Ele sente na pele, né? Todos os dias, né? Aí ele fala agora sobre, nesse novo capítulo, nesse novo parágrafo, né? Ele fala sobre como a gente é displicente com o corpo da gente, né? Como o nosso corpo é muito forte e a natureza foi muito. São bilhões de anos de evolução, né? Então, nosso corpo ele é super adaptado. Ele aguenta muitos maltratos, como eu falei da outra vez. Então, muitas pessoas chegam a comer de colherinha, né? Não conseguem nem levantar para fazer necessidades e tudo mais. Tem que ter ajuda para tudo, né? E daqui a pouco essa mesma pessoa, depois de boa, não se atenta a cuidar da sua saúde, né? E que só consegue ver o quanto é bom a saúde depois que ela não existe mais, né? Quando ela fica escassa. Isso também, eu sou também assim, né? Infelizmente. Eu só parei para fazer as atividades que eu faço, de natação, de corrida e tudo mais, porque chegou um momento que eu sofri uma síndrome de pânico ou de ansiedade, não sei bem o que foi, um pico de sonhos horríveis, pesadelos terríveis, e combinado com isso os exames de gordura no fígado e próximo da cirrose, então eu modifiquei, né? Mas mesmo assim, vez por outra eu tomo uma, entendeu? Como se nada tivesse acontecido. Eu tomo pra mim também essa crítica, né? Aí ele diz assim, ainda me surpreende quando um homem escapa da morte súbita do infarto. Ou seja, o cara passa por cateterismo, passa 2, 3, 4, 5 meses no hospital, internado e tudo mais, né? E inclusive eu tenho um irmão que passou por esse processo aqui e hoje em dia voltou às mesmas atividades de sempre, de comer carne gordurosa, de encher o papo de cerveja, por aí vai, né? É complicado, mas assim, cada um é dono de si, né? Então a gente, assim como eu não gosto que ninguém fique tomando conta da minha vida como se eu fosse uma criança, eu acho que ninguém vai gostar. O que a gente pode fazer é conversar, né? Tentar trocar ideia. Isso eu tô falando aqui porque eu tô bem, né? Tô de férias e tudo mais, mas assim, é complicado. É muito complicado fazer esse tipo de coisa. Que eu sou super irritado e tudo mais, mas assim, trabalhando com a racionalidade, o ideal é ser prudente, né? Em relação à sua saúde. Aí ele, aí ele fala uma coisa que bem interessante, ó. Eu vou até ler. O que me choca é que, ao emergir restabelecida desse inferno, de um tratamento, né, de veio entupido e tudo mais, né, perto de ter um infarto e tudo mais, a pessoa passou por tal suplício, a pessoa que passou por tal suplício seja incapaz de andar míseros 30 minutos diários. E realmente é muito pouco. Se você dá uma volta no quarteirão, já são 30 minutos de caminhada. 30 minutos de caminhada é muito pouco mesmo, dá para fazer todos os dias. Agora sim, a gente, a gente é o que a gente faz, né? Então se a gente é o que a gente come, a gente é o que a gente faz. Então se eu não tenho um hábito, então eu tenho que desenvolver o hábito. Assim como eu desenvolvi esse hábito aqui da leitura e de fazer essas gravações. Então para mim já não é mais uma coisa que vai fazer, não é mais uma coisa a mais. É uma coisa que faz parte do meu dia a dia. Então, às vezes até esqueço, né? Mas de uma forma geral, 95% dos dias eu estou fazendo esse tipo de a leitura e falando, né? Aí ele dá o exemplo também de mulheres com câncer de mama que enfrentam uma barra, né? E aí ele volta a falar que 30 minutos diários, 30 a 40 minutos diários reduz 30% o risco de morrer por reincidência de câncer de mama e outros cânceres.
E que ele se revolta que as mulheres ficam atentas, veem tudo que você está falando, né? E, e juram, e juram que vão mudar, mas não mudam, voltam para o mesmo rotina. Aí eu volto a falar, não, eu não sei da rotina de cada um, não sei da problema de cada um. Às vezes a pessoa realmente tem dificuldades e tudo mais. Mas assim, é a saúde da gente, né? Por isso que eu tô falando sobre isso, baseado no livro, claro. Né? Aí ele fala num caso de um padre que fumou 30 anos e ficou bravejando, chamando palavrão com Deus, que Deus era isso, que Deus era aquilo, porque ele ia morrer, né? Isso, câncer no pulmão. E ele dizendo que os palavrões que ele falava, nem ateu, nem o mais convicto ateu não se assustaria, né? Fala também de um rapaz homoafetivo que na epidemia da AIDS ele fazia sexo com um garoto de programa 2 vezes por semana, sem preservativo, né? E ficou impressionado porque logo comigo que veio acontecer eu vim pegar AIDS, entendeu? Assim, como se fosse uma obra do acaso, né? Como se ele, de repente ele tivesse caído uma chuva. Poxa, eu me molhei, entendeu? Mas não é uma obra do acaso, né? Como se fosse um raio, né? Que tivesse caído. Eu tava atravessando a rua e pá, tava chovendo e pá, um raio, né? Não é uma obra do acaso, é uma obra. É algo que meio que ele teve uma coparticipação muito importante. Aliás, seria o contrário, né? Com esse comportamento, se ele não contraísse, é que seria uma coisa rara. Assim como aconteceu, por exemplo, com o Ney Matogrosso. Né? Apesar de ele ter feito muito, ter tido uma vida sexual bem irresponsável na juventude, ele não pegou AIDS. Pô, obra do acaso. Falo também do exemplo de uma pessoa que estava na cela do Carandiru e injetava cocaína na veia, com seringa alugada de 50 mil pessoas, e acabou pegando AIDS também, né? Já outras pessoas, ele fala que é isso mesmo, eu tô velho, é isso mesmo, minha família tem diabetes, por aí vai. Ele fala também que envelhecimento não é sinônimo de limitações. E ele diz que no caso particular dele, quando ele é confrontado com um desafio, ele procura ver se acha em condições físicas e intelectuais e se terá disciplina. Se ele responder sim para essas questões, ele vai lá e faz, né? Que ele comenta que essa questão de ser velho é uma coisa muito recente. Que na época de Cristo, por exemplo, a idade média era 40 anos que uma pessoa vivia. Então, de 30 anos a 36, 37 anos. Então, Jesus Cristo morreu em uma idade média de morte, né? Tanto doenças, condições, né? Ele fala também de Américo, um indígena da etnia Curipaco, na fronteira com a Colômbia, né? Ele fala que esse cara tinha 35 anos e estava reclamando que estava pegando milho, se não me engano, deixa eu ver aqui. Mandioca, né? Plantação de mandioca, ele estava recolhendo a mandioca, estava reclamando das costas. Aí quando o Drauzio Varela falou que tinha 65, ele, você é muito velho e tal. Aí ele comenta sobre os amigos dele que corriam maratona, um com 76, outro com 72, e o mais novo tinha 67, né? Ele comenta também
uma coisa muito interessante. À medida que meu horizonte encurta, aumenta a necessidade de me concentrar na busca do essencial. Eu vou parar por aqui, tá 15 minutos, já tá muito longo. Eu tô tentando ser mais breve, mas estou com dificuldade.